Aproveitando que os irmãos estão de pé, abramos as nossas Bíblias em Salmos 22, 1 e 2. Vamos falar aqui nessa noite mais um pouquinho sobre o silêncio de Deus. Tem sido forte essas ministrações, né, irmão? Quinta-feira eu saí daqui, eu falei assim, nem dormi direito, pensando no que foi ministrado aos nossos corações. Salmos 22, 1 e 2 que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Amém? Os irmãos podeis tomar os vossos assentos, adorando o nome do Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Irmãos, não esperem que de mim, nessa noite, venha reboliço, sacudir da igreja, irmão subindo, irmão descendo, porque isso não depende de mim, isso depende de você. O que você veio a fazer aqui nessa noite? O que você entregou nessa noite ao Senhor? O que você já deixou aqui nessa noite? Porque a primeira coisa, quando nós saímos da nossa casa, nós já estamos, vamos falar do domingo, né? O nosso culto tem que ser todos os dias, mas principalmente os domingos, né? O domingo, ele é do Senhor. Então já começa lá no início, nós nos preparando a nossa vida, preparando o nosso tempo para nós virmos à casa do Senhor, não receber, mas entregar. E eu quero perguntar aí a você nessa noite, o que você entregou essa noite ao Senhor? Porque nós que estamos aqui em cima, nós temos uma visão da igreja. E parece que alguns irmãos estão dentro da igreja, mas não estão na igreja. Estão dentro da igreja, mas o pensamento está lá fora, está em um lugar, está no outro. Se eu perguntar a alguns irmãos aqui, aonde foi feita a leitura, o irmão não vai saber. E eu não vou perguntar, irmão. Mas se eu perguntar onde foi feita a leitura, quais foram os hinos entoados, alguns irmãos que estão aqui dentro não vão saber, porque estão preocupados com coisas que estão lá fora. Quando a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos entregar todos os nossos problemas e dificuldades aonde? Aonde que a gente tem que entregar os nossos problemas? Ao Senhor, aos pés do Senhor. E eu vou te dar 1 minuto para você baixar a sua cabeça onde você está. E você fazer a sua oração. Entregar esse problema que está aí, afligindo a tua mente, afligindo o teu coração, nos pés do Senhor. Fala para Ele nessa noite: Pai, eu saí, eu deixei a minha casa lá. Se o problema é a casa. Pai, se o teu problema é o teu emprego amanhã e você está preocupado, entrega nas mãos dEle. Começa fazendo isso, começa entregando ao Senhor o que tem te impedido de cultuar nessa noite. O que tem te impedido de dar glória a Ele, de dar aleluia. Sabe por quê? Está caindo um temporal, está chovendo lá fora, mas você está aqui dentro. E você veio aqui para adorar, engrandecer e glorificar o dono da chuva. Aquele que pode, que faz todas as coisas. Mas tem algo que está prendendo a igreja, que está segurando você, que está tapando a sua boca, que está te impedindo de glorificar. Ei, não é para mim, não. Você tem que glorificar para Ele. É desde o momento que nós chegamos, a nossa vida tem que ser entregue, igreja. Nós temos que nos entregar na presença. Queremos que Deus faça as coisas por nós, mas nós não queremos fazer nada por Ele. Nem dizer que Ele é santo, nem adorar a Ele, nem glorificar o nome dEle. Por que você veio aqui nessa noite? O que você veio fazer aqui nessa noite? Se veio adorar, adore em espírito e em verdade. Se veio louvar, louva. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo comigo. Eu vou pregar hoje como se Jesus voltasse hoje. Eu vou cantar hoje como se Jesus voltasse hoje. Eu vou servir a água hoje como se Jesus ele voltasse hoje. Eu vou ler a Bíblia hoje como se Jesus voltasse hoje. Infelizmente nós estamos muito despertos nesses últimos dias. Estamos perdendo o sentido da verdadeira adoração. Saímos dos nossos lares apenas para batermos o ponto na igreja. E aqui não tem relógio de ponto. Nós viemos aqui adorar a Ele. Independente da nossa situação, Ele é grande. Independente do meu problema, Ele é grande. Independente do que está acontecendo na minha vida, Ele é grande. Independente se Ele fizer e se Ele não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Se Ele resolver o meu problema hoje, Ele é Deus. Mas se Ele não resolver
Durante essa semana, eu estava em conversa com o Senhor. Porque, irmãos, como que a gente fala do silêncio de Deus vivendo o silêncio de Deus? Eu estava vivendo o silêncio de Deus. Meninas? Estava vivendo. Porque ontem ele resolveu falar comigo. Sabe por quê? Porque eu decidi estar no melhor lugar. E onde que é o melhor lugar? É onde a presença dele está. Se tem presença dele na tua casa, é o melhor lugar. Se tem presença dele no teu trabalho, é o melhor lugar. Se tem presença dele quando você está andando na rua, é o melhor lugar. Aonde você colocar a punta dos teus pés, se ele estiver contigo, se a presença estiver contigo, é o melhor lugar. E eu decidi ontem abrir mão de tudo e ir para o acampamento. Mas eu estava vivendo o silêncio de Deus. E durante a semana eu falava assim: Jesus, como que eu vou falar do silêncio de Deus? Vivendo esse momento. Irmãos, o silêncio de Deus dói, machuca, deixa a gente entristecido. Porque nós fazemos campanha, nós oramos, nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, entramos no secreto, falamos com Ele, pedimos, imploramos e Ele em silêncio não responde. Mas eu fico que o pastor Marcos Feliciano falava: parece que o céu está de bronze, parece que o céu não se abre. Alguns irmãos que estão mais próximos de mim sabem que eu venho de meses difíceis, irmãos. De meses difíceis, onde eu tive um problema na boca. Quando curou o problema na boca, foi um problema no pé. Meu pastor sabe, que eu fico lá por mim. E o problema do pé, irmãos, foi um problema. Porque tinha dias que as dores eram tão grandes que eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia colocar o pé no chão. E quando eu colocava o pé no chão, a sensação era que eu estava pisando em pregos. E eram muitas dores. E foram dias de dores. E quando eu podia, eu estava aqui no círculo de oração nas quinta-feiras, mas teve dias que eu não podia vir para a igreja. De tanta dor. Não era porque ninguém não podia me buscar lá, era porque eu não podia estar aqui. Eu não podia vir, que a dor era tão grande que eu não conseguia. E eu tomava remédio a cada instante. Teve dia de eu tomar remédio um atrás do outro e as dores não passaram. E eu estava em oração, umas amigas minhas, intercessoras, orando junto comigo, e Deus em silêncio. Não falavam nada, não dizia nada. Usava as pessoas: Deus vai te curar, Deus vai fazer, mas eu não ouvia a voz de Deus. E eu cheguei a dizer, falei até para o pastor: esse pé vai se tornar o meu espinho na carne. Mas ele vai ficar aqui, porque eu preciso dele, do jeito que ele está. Até o dia, porque deixa eu falar para você, você tem que parar para entender que Deus, ele não só fala com você quando ele levanta um profeta, chega para você e ele diz assim: diz o Senhor. Não, Deus tem as maneiras dele de falar. Muitas das vezes nós não compreendemos e não entendemos. Aí chegou um dia, o nosso pastor, usado por Deus, chegou para mim e falou assim: tem um ortopedista, ele é muito bom, vai nele, esse homem vai resolver o teu problema. Irmãs, eu questionei, eu perguntei alguma coisa? Não. Daqui a pouco eu já mandei mensagem: pastor, liguei no homem e já vou estar lá na terça-feira. Era Deus usando ele. Mas eu não estava esperando uma resposta de Deus. Lá veio a resposta de Deus. Deus não falou: não, assim diz o Senhor, filha, vai lá naquele ortopedista. Não, ele despertou o filho dele que conhecia: vai lá. E eu fui, comecei o tratamento. Gastei todas as minhas economias, igual aquela viuvinha que tinha, irmãos, porque misericórdia. Mas teve um dia que eu falei assim: a gente fazia o tratamento e não tinha uma cura. Eu continuava sentindo dor. E eu falei: Senhor, eu já toquei no teu manto, eu já fiz de tudo, eu preciso ser curada, eu preciso da cura. E o fisioterapeuta falou assim comigo: são 5 sessões. É de 3 a 5 sessões para você ficar melhor. Como que foi a palavra? Melhor. Não foi boa nem foi curada, foi melhor. E eu falei assim: vamos fazer as 5 sessões. Eu fechei as 5 sessões com ele. E Deus, em silêncio. A gente continuava orando, as minhas intercessoras orando junto comigo e fazendo o tratamento.
e eu continuo sentindo dor. Missionária, como é que a senhora está agora? Continuo sentindo dor. Não a dor que eu estava sentindo, porque eu estou pisando, graças a Deus. Mas eu ainda sinto dor. Eu vou entrar no quinto dia do tratamento. Irmãos, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque durante mais de 60 dias, eu tenho pedido a Deus a cura. Eu tenho pedido a Deus que Ele faça a cura por total. E Deus, Ele tem estado em silêncio, Ele não tem falado nada. Ele não tem dito a mim, eu vou te curar, mas eu sei que Ele vai curar. Ele não precisa me falar, eu preciso crer que Ele não mudou, que Ele ainda continua sendo Deus da cura. Ô missionário, se Ele nunca te curar, Ele vai continuar sendo Deus da cura. E eu vou continuar pregando Deus que cura, porque eu já vi Ele curar pessoas. Eu sou a prova viva de que Ele pode curar. Mas e o seu pé? Se eu não for curada, o Deus que eu sirvo continua sendo Deus, porque Ele não mudou. Ele pode curar você. E eu continuar sentindo dor. E onde nós fomos ali naquele acampamento. E veio de manhã aquela bênção, né? A gente levou cada puxão de orelha, só Jesus na casa. À tarde veio, né? O tempo de divertimento, banho de piscina. Deus vem, né? Bate de manhã, assopra de tarde, eu já estava dizendo. Aí a gente foi para o quarto. Chegou lá no quarto, a glória do Senhor desceu naquele lugar. Ó, Deus falou com a gente de uma forma tremenda. Aí a gente vai para a pregação. Aí o que é que uma pessoa que está ansiosa, precisando de uma coisa, vai para o culto pedindo o quê? Fala comigo, Senhor. Não é isso? Eu sei que tem muita gente aqui que está dizendo, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Porque faz dias que eu não escuto a tua voz. E foi assim que eu fui para aquele culto, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Mas eu falava assim, quando eu estava orando, cura o meu pé. Cura o meu pé, Senhor, porque eu preciso fazer a tua obra. E o culto começou, foi uma bênção. E a pregadora pegou o microfone. Aí quando ela pegou o microfone, aí ela olhou assim, é difícil, né, missionária? Eita, Jesus, eu falei, é hoje. Saio daqui curada, sem nenhuma dor. É difícil, né, missionária? Nós choramos, nós passamos por dificuldade. Aí a gente já cai em choro. Porque o Senhor, a gente já vai sentindo a presença. Mas lá no subconsciente, o que era que eu queria? Cura do pé. É hoje que eu saio daqui sem sentir nenhuma dor. Meu pastor tem profetizado, tem dito que essa dor vai sair. Ela agora vai orar e eu vou ser curada. Aí ela chega e vai lá nos antigamente. Dos 14 aos 22 anos, quando eu estava fora da igreja. Porque o Deus que nós servimos, Ele conhece o ontem, os 10, os 20, os 30 anos atrás. Aí lá vai ela falar em coisas que aconteceram, que nem meus pais sabiam o que aconteceu na minha vida. E eu falei, é hoje. Porque Ele está indo lá no profundo. E Deus veio e falou. E sabe o que é que Deus falou, irmãos? Eu sou contigo. Meu Deus! E pronto! E pronto! Eu sou contigo e pronto! Ele só falou, eu sou contigo. Ele não precisou dizer, eu vou te curar, eu vou tirar a dor. Não, ele só disse, eu sou contigo. Sabe o quê? Ei, filha, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, não. Eu sou contigo. E sabe o que é que eu estou testemunhando aqui? Dói, o pé dói. Dói, mas não dói como doía ontem, nem como doía antes ontem. Sabe por quê? Porque Ele é comigo. E a cura vai vir no dia que Ele quiser. Sabe o que eu quero dizer para você? É o que você é quando no silêncio de Deus Ele resolve te responder, mas que a resposta dele não é o que você quer. Meu Deus! Sabe por que Deus fica em silêncio? Porque muitas das vezes nós não temos estrutura para ouvir o que Ele quer falar comigo e com você. Às vezes você não tem estrutura para ouvir a voz de Deus. Então o tempo do silêncio está te preparando, está te dando estrutura. Sabe, se Deus falasse com a gente toda hora que Ele quisesse, aí você chegava para mim e dizia, nossa, meu emprego está maravilha, está bem. Aí eu dizia, assim diz o Senhor que Ele vai te mandar embora amanhã. Você está preparado para isso?
Eu estou preparada para ele dizer: Rosiane, eu não vou curar seu pé. Você vai ficar até eu te buscar com essa dor. Meu Deus. Está com o Jacó, mano. Pois é, vai ficar feito Jacó. Será que você tem estrutura? Você tem pedido a ele: fala comigo. Mas você tem estrutura para ouvir o que ele tem para te dizer? Isso, é sobre isso. E é por isso que ele permanece em silêncio, porque ele está moldando a sua vida. Ele está preparando você. E deixa eu te contar uma coisa: assim como você está decepcionado, porque tem crente aqui decepcionado, porque Deus não fala, Deus não age, Deus não faz nada. Deixa eu te dizer, não é que ele se ausentou de você. Não, ele não se ausentou, ele apenas está esperando você tomar um posicionamento. Muitas das vezes estamos sentados esperando que Deus vai falar para fazer aquilo que é você quem tem que fazer. O impossível é ele, mas o possível é você. Aí a gente se perde no meio do caminho, abandona a igreja, coloca a culpa nas outras pessoas, quando muitas das vezes eu sou culpada, você é culpado. O que tem sido pregado nesses últimos dias é que a igreja precisa tomar um posicionamento diante de Deus e diante daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Falta mudança, transformação e posicionamento, e é por isso que ele está em silêncio na vida de algumas pessoas, mas dentro da igreja ele tem falado todos os dias que essa porta tem sido aberta. Mas tem muitos crentes que estão com o ouvido fechado, sabe por quê? Porque ainda não cresceu espiritualmente, aí quer escutar apenas o que quer ouvir para si próprio. É quando a palavra do Senhor fala que nos últimos dias, porque com o amor de muitos vai se esfriar, porque o homem ele vai amar a si mesmo. Aí ele quer ouvir o que Deus vai falar para ele em especial, mas Deus está falando para a igreja. É tempo de abrirmos os nossos ouvidos para verdadeiramente ouvirmos a voz de Deus. Algumas das vezes Deus não fala, sabe por quê? Nós tomamos decisões erradas, sem perguntar, sem questionar. Deixa eu te falar uma coisa: a partir do momento que você levantou a tua mão e aceitou Jesus, você não pertence a você, você pertence a Ele. Então tudo que você for fazer tem que ter a permissão dEle. Aí faz as coisas do jeito que quer. Aí quando as coisas começam a dar errado, aí Deus fala comigo, faz alguma coisa. E Ele, eu não. Você me perguntou? Você me questionou? Você dobrou o seu joelho? Você falou comigo? Então agora colhe as consequências daquilo que você fez sem a minha permissão. Tem gente aqui nessa noite que está colhendo que está colhendo coisas que fez, decisões que tomou sem a permissão de Deus. E Deus te trouxe nessa noite para dizer que Ele ainda fala com você. Ainda é tempo de, no caminho que você está, você parar e você mudar a sua rota. Não é Ele que vai mudar a sua rota, porque a decisão foi sua. Foi você que escolheu abandonar Ele para viver o que você quer viver. Porque nesses últimos dias nós estamos vivendo muito de querer viver nossa vida, cuidar de nós, cuidar da gente, a gente primeiro. E tem gente que está deixando Deus de lado, se colocando primeiro. E deixa eu te dizer, vai vir coisa errada na sua vida por causa que você não está ouvindo a voz de Deus. Não porque Ele não está falando, mas porque você quer escutar somente aquilo que você quer escutar. Está dando errado. Quem é você em meio ao silêncio de Deus? Deus está em silêncio, não está falando com você. E o que é que você está fazendo? Eu poderia muito bem, irmãos, ficar chateada porque eu não fui curada ontem. E dizer, não vou para a igreja, não vou pregar. Fui, consagrei, jejuei, fui para lá, precisava da cura e não fui curada. Mas Ele falou, eu estou contigo. Na dor, na alegria, na tristeza, eu estou contigo. E Ele ainda falou mais. No tempo dos 14 aos 22, eu te dei livramento. Eu te tirei de lugares onde você não deveria ir. E eu falei assim, Jesus, Ele vai começar a revelar tudo. Ele vai revelar tudo. Porque Deus é Deus de revelação.
Deus é Deus que mostra, Deus é Deus que faz. E o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus quer dizer que Ele está do seu lado. Assim como Ele falou que Ele está comigo, Ele também está com você. Assim como Ele está trabalhando na minha vida, Ele também está trabalhando na sua. E eu quero te perguntar nessa noite: e quando Deus não fizer o que você espera que Ele faça? Feito comigo ontem. Aí quando foi hoje, eu estava lendo a Bíblia e o Senhor me levou lá na história do nosso irmão João Batista. Irmãos, quinta-feira o diácono pregou aqui sobre Jesus não ouvir a voz de Deus enquanto Ele estava na cruz. Irmãos, foi tremendo. Foi tremendo. Enquanto Jesus estava na cruz, Deus estava em silêncio. Por que o silêncio? Porque tinha um propósito. Por que Deus estava em silêncio? Porque tinha um propósito. Aí hoje, enquanto eu estava em casa, eu estava lendo a história de João Batista. João Batista, ele veio, preparou o caminho para o mestre, foi um grande profeta, confrontou o povo, porque João Batista era um profeta que ele confrontava o povo com o pecado. Existem poucos profetas nesses últimos dias, viu? Que são levantados para confrontar o povo com o pecado. Aí João Batista vai, prega, tem discípulos, batiza Jesus. E o que acontece? João Batista é o quê? Preso. E aí? Ele foi preso. Aí quando João Batista está na prisão, ele envia os discípulos dele até Jesus. Vai lá e pergunta a ele se ele é realmente o mestre. Se ele é aquele que veio para salvar. Será que nas entrelinhas João Batista estava dizendo: vem me liberta. Você tem poder para me libertar. Ninguém sabe o que passava na cabeça de João Batista. Mas ele queria ter a certeza que ele preparou o caminho para a pessoa certa. Aí os discípulos vão lá, os discípulos de João Batista chegam em Jesus e perguntam: tu és mesmo mestre? Tu és aquele que veio para salvar? Aí Jesus vai, e a resposta de Jesus? Não, a gente veio em nome de João Batista, Jesus. João Batista está lá, está preso, está encarcerado. Sabe, João Batista, teu primo, aquele que pregou, que anunciou que você vinha, que te batizou, que viu o Espírito Santo descer sobre ti em forma de pomba? Pois é, ele mandou a gente perguntar, ele está preso. Aí o que Jesus fala para os discípulos? Fala para ele: os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, demônios estão sendo expulsos. O que Jesus quer dizer? Eu estou fazendo a obra pela qual o Pai me designou aqui nesse lugar. Vai lá e fala para ele. Aí os discípulos voltam para João Batista. Será que era aquela palavra que eles queriam escutar? Talvez eles queriam escutar: os cegos estão andando, os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, mas eu vou lá libertar João Batista. Eu vou tirar ele da prisão. Eu vou simplesmente chegar lá e dizer: abram-se as portas, e as portas vão se abrir. Ele podia fazer isso, sim ou não? Jesus tinha poder para libertar João Batista, sim ou não? Ele podia dizer aos discípulos: vai lá e fala para ele que eu vou chegar lá e eu vou libertar ele. Mas ele falou: não. Fala para ele que eu sou o que o eu sou me enviou. Eu sou aquele que o eu sou me enviou. E é por isso que milagres estão acontecendo. Em outras palavras, foi assim. Quando os discípulos de João Batista chegam para João Batista, eles dão a notícia. Como será que João Batista aceitou aquela notícia? Com alegria, irmãos. Porque ele estava fazendo, ele fez o que deveria fazer, era a missão dele. Aí se as coisas estão ruins, vão piorar. Aí o que é que acontece? Aí depois, João Batista é o quê? Morto. Jesus podia salvar João Batista? Podia, irmão. Mas havia um propósito naquele momento. João Batista, ele foi gerado para um propósito. Ele vem de um ventre estéril, gerado para preparar o caminho para o mestre. O mestre podia livrar ele da prisão, mas ele precisava cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. O que eu quero te dizer aqui nessa noite? Você precisa cumprir o propósito que você foi chamado. Às vezes Deus, Ele não vai entrar na sua casa, Ele não vai mudar as coisas que estão lá, Ele não vai transformar as coisas que estão lá, porque Ele está esperando primeiro você ser transformado. Qual que é o propósito que você foi chamado? Nós precisamos saber, conhecer a nossa identidade. Precisamos conhecer para que nós fomos chamados.
precisamos entender. O silêncio está fazendo o que com a gente? O que está sendo feito através do silêncio de Deus? Um outro personagem bíblico que eu amo muito é a mulher cananeia. Vai atrás do mestre. Irmãos, quando eu leio aquilo ali, eu fico assim, Jesus foi tão... a gente fala assim, foi tão estúpido com aquela resposta. Ela vai atrás, ela está necessitada. Ela vai para Jesus, cura. E ele fala, não é lícito. Não vou tirar de quem eu tenho que fazer para dar para você. E o que aquela mulher ela faz? Ela desiste? Não, ela se joga nos pés dele. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Enquanto ele está em silêncio, você está adorando. Enquanto ele está em silêncio, você está chorando. Enquanto ele está em silêncio, você está no quarto. Enquanto ele está em silêncio, você está dizendo, o Senhor não mudou. Enquanto ele está em silêncio, você está dizendo, mesmo que o Senhor não faça nada, ele ainda é o meu Senhor. Enquanto ele está em silêncio, você está dizendo, mesmo que não aconteça nada, ele ainda é o meu Deus, o dono da minha vida, aquele que faz o que quer na hora que ele quer. Não adianta tentarmos ensinar Deus a trabalhar, porque nós não conhecemos o amanhã, mas ele conhece. Não adianta você querer sair de onde Deus te colocou. Olha Deus falando para alguém aqui nessa noite. A porta que ele abre é só ele que fecha. Tá doendo, tá difícil, mas aqui ele te colocou lá. E enquanto você estiver lá, ele está com você. Aí você pergunta e questiona ele. Mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? E ele está em quê? Silêncio. Por que ele está em silêncio? Porque ele está moldando o seu caráter. Ele está transformando você, irmãos. Nós precisamos ser transformados e moldados todos os dias. Você já parou para pensar se Jesus voltar agora? Na condição que nós estamos. Não responde não. Mas você tem certeza que se Jesus descesse agora, em poucos segundos você estaria com ele? Você tem certeza? Glória a Deus. Glória a Deus pela tua certeza. Você tem certeza que se ele descesse aqui agora? Porque nós estamos em um processo de transformação, de mudança, de renúncia. E precisamos muitas das vezes abrir mão de nós mesmos todos os dias. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. E amanhã eu vou precisar ser melhor do que hoje. Se ontem eu buscava a Deus 1 minuto por dia, hoje eu preciso buscar ele pelo menos 5 dias. Sabe qual é um dos problemas também do silêncio de Deus na vida de alguns crentes? Falta de comunhão com Deus. Porque quer ver Deus falar no secreto. Quando ele quer falar, irmãos. Quando ele quer falar no secreto. Muitos falam de secreto, mas não conhecem o verdadeiro secreto. É forte. Muitos falam de oração, mas não tem altar de oração dentro da sua casa. Está na hora de derrubar alguns altares que estão dentro dos lares e construir altares consagrados ao Senhor. O Senhor precisa entrar dentro de casas e de lares, pastor. Sabe quando a igreja vai bem? Quando que a igreja vai bem? Quando o povo está fazendo a obra do Senhor. Irmãs, eu preciso fazer menção disso, eu já vou acabar. Porque, como eu falei para vocês, hoje o culto não vai ser vai ser um culto só de alerta mesmo. Mas eu preciso falar isso. Eu estava comentando com a irmã Selma. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Letícia. A irmã Letícia verdadeiramente é um exemplo para as nossas vidas. É uma obreira aprovada dentro da igreja. Ô irmã, está exaltando a irmã? Não, eu tenho que falar o que Deus ele coloca no meu coração. O esposo dela teve um acidente quinta-feira. Perdeu o carro. Mas eu creio, viu? Se tu perdeu é porque Deus vai te dar algo melhor. E eu profetizo isso na tua vida. Entra na presença e faz o que Ele está mandando tu fazer, porque Ele vai te dar o melhor. Mas para Ele te dar, primeiro tu tem que fazer o que Ele está te pedindo para fazer. Às vezes Deus tira algo de nós porque nós precisamos dar mais de nós para Ele. Então é necessário Ele tirar de nós para nós nos colocarmos na presença e entendermos que com
perdemos, o que permanece é a presença dele nas nossas vidas. E eu profetizo na tua vida que a tua vida vai ser diferente depois dessa perca. Porque tu vais precisar entregar no altar algo grandioso para Ele. E é a tua vida como sacrifício. Porque o que Ele quer é a tua vida. Ele vai te dar, Ele vai te dar, sabe quando? Quando você entregar para Ele. Aí, quando eu chego no domingo, no sábado, tá essa abençoada lá. Corre para um lado, corre para o outro, faz a obra e vai para um lado e tira a foto e ajeita uma coisa e ajeita a outra. E eu falei, Jesus, o esposo dela sofreu um acidente. Ela tinha todos os motivos para dizer, eu não vou, porque o meu esposo sofreu um acidente, está doente, está precisando de mim. Surabaia súbia. Mas ela escolheu a melhor parte. Sabe por quê? Porque enquanto ela cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando do que é dela. Enquanto ela está ofertando o melhor dela, que é servir, porque ela verdadeiramente serve a Deus. Não é que eu esteja dizendo que tem outras irmãs aqui que não servem, mas você precisa servir mais. Ela serve como exemplo. Ela chega perto de mim, irmã, quer que eu pegue os hinos? Já tirou as cópias e corre com o menino para um lado, corre com o menino para o outro, mas ela não abre a mão de servir. Que Deus continue te abençoando, que Ele te dê porção dobrada, que Ele conceda os desejos do teu coração, porque o que você tem feito, Ele tem visto. Ele tem visto a pureza do seu coração, a entrega que você tem feito no altar, porque Ele sabe que você não faz para aparecer, mas Ele sabe que você serve porque você sente o desejo de servir. E que Deus Ele possa despertar em mulheres aqui nessa noite o mesmo desejo de servir que ela tem. Porque quando eu olhei ela sábado, eu falei, Jesus, eu quero um pouquinho daquela porção. Sabe por quê? Porque eu preciso servir como ela serve, totalmente de coração. Ela podia ter ligado para as irmãs e ter dito, eu não vou. Eu não vou. Mas sai daqui de posse de vitória. Eu sei que você recebeu muito lá. Eu sei que você recebeu muito lá. Mas sai daqui de posse de vitória. Porque através de você, Deus vai fazer uma grande obra. Deus vai transformar. Deus vai fazer o sobrenatural. Deus vai continuar te usando. Aqui neste lugar e fora deste lugar. Porque Ele conhece o interior do seu coração.